Meu entrevistado é o Pedro Jacob, ele é professor titular da Faculdade de Educação da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambiental, também da USP. A gente estava falando aqui a pergunta da Cristina, que não quer calar. Ela sempre faz essa pergunta e com cada entrevistado é uma resposta diferente, mas a sua resposta lá eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, e com a Cris principalmente, que é a questão do crescimento populacional. Ela acha que isso é um dos maiores problemas, se não o maior. Então, mais gente para consumir, mais gente para comer, né? Mais área devastada para se consumir e para pasto, mais água para regar, enfim, tudo para ela, todo problema é essa questão do crescimento populacional. O que o senhor acha, senhor Pedro? Olha, é uma pergunta muito importante, que é uma pergunta que a gente tem que responder com bastante cuidado e com muito rigor, não? Ou seja, nós, a sociedade dos humanos, a nossa sociedade planetária, adotou um modo de consumo desde a Revolução Industrial, mas já antes, que provoca coisas que antes a sociedade não provocava, ou provocava muito menos. Então ela emite gases, não, na atmosfera, e isso tem provocado efeitos muito indesejáveis que antes não eram conhecidos, não? Então temos de um lado essa questão. De outro lado, a população mundial se expandiu enormemente e de forma quase que geométrica até muito recentemente. Mas nos últimos 30 anos isso se modificou. Tem um trabalho que foi publicado antes, inclusive, da primeira conferência do meio ambiente, a conferência de Estocolmo, em 72, que é o relatório do Clube de Roma, que foi um alerta bastante catastrofista sobre o impacto do crescimento demográfico e a finitude dos recursos naturais. Então, essa que é a grande questão. Hoje, se modificou completamente essa expansão demográfica. Eu dou o exemplo do Brasil. O Brasil é um país que crescia a 4 ou 5% ao ano antes da década de 80 e hoje está crescendo a 1,2%, 1,3%. Então, é um dado de realidade. Ou seja, se menos pessoas nascem, entretanto, mais pessoas vivem mais tempo. Então, essa também é uma mudança importante. E só nos países de muito baixa renda, principalmente nos países africanos, é que a população tem me foge agora o termo, digamos, tem uma permanência, ou digamos, um tempo de vida, uma expectativa de vida, obrigado. Uma expectativa de vida muito curta. Mas no Brasil já tem uma expectativa de vida de 70 anos, praticamente, não? Eu não sei 70, mas enfim, agora não me lembro exatamente. Mas na África, em países da África, você tem expectativa de vida de 45 anos, que é uma crueldade também, não? É uma crueldade, não? Então, com isso que eu quero dizer, ou seja, nós temos 2 países do planeta que são responsáveis por praticamente 2 bilhões, ou seja, 1/3 da população mundial, que é a China e a Índia. Como vocês sabem, a China é um país que tem controlado assim drasticamente, não? De uma forma absolutamente rigorosa, até porque é um regime autoritário, não? O crescimento da sua população. Então a família chinesa não pode ter mais de um filho. A Índia isso não acontece, mas tem havido um decréscimo natural porque a população se urbaniza mais e logo ela acaba assumindo, digamos, uma percepção diferente do que no campo, não? Do que nas áreas rurais. Bom, mas por que contextualizar isso? Segundo os demógrafos, segundo os estudos mais recentes, se estima que até 2050, ou seja, estamos falando daqui a 40 anos, haveria uma estabilização da população mundial em torno de 9 bilhões de pessoas. Eu não sei dizer se esse é um número aceitável ou não, porque esse número de pessoas também poderá estar consumindo muito mais. E nessa pergunta da Cristina foi colocada uma questão interessante, que é justamente a nossa pegada ecológica, a nossa pegada ambiental. Exatamente. O quanto que nós estamos consumindo, quanto que nós estamos emitindo,
e o quanto que isto estará demandando exatamente voltar um pouco esses temas, que reciclemos mais, que reutilizemos mais, não? Que reaproveitemos mais, que de alguma forma possamos, sem que nos sintamos culpados, consumir de uma forma diferente. Porque não é fácil dizer, agora eu passo numa liquidação e o preço do que eu não queria comprar estava 100 e agora está 20. Eu vou ser estimulado a comprar. E eu não posso fazê-lo culpado, de uma maneira culpada. Mas nunca você vai conseguir ser 100% sustentável, concorda? Concordo plenamente. Nem sei o que é 100% sustentável. Nem saberia então, dizer o que seria. Não existe, não tem como. A partir do momento que você nasce, você já está contribuindo aí, né? Ou não contribuindo, enfim. Mas estabilizar em 9 bilhões, aliás, seria, e tendo uma vida sustentável, a gente chegaria ao fim. Porque o mundo é finito, os recursos naturais são finitos, certo? Então, de qualquer forma, não é uma boa notícia também. Não, claro uma que redução, não. Uma redução... Bom, eu não sei, eu tô ficando louca já. Não, mas eu quero dizer o seguinte, o que eu quero te colocar é o seguinte, a população, na medida em que ela vive mais tempo, já coloca uma situação diferente. Na medida em que nascem menos pessoas, também já temos uma situação que começa a dar um certo grau de estabilidade. Agora, o que está colocado no cenário, e não é fácil responder a essa pergunta, ou seja, o que nós temos que colocar é uma expectativa de que se possa avançar cada vez mais para a sustentabilidade. Aí o papel das empresas também vai ser importante, porque de uma maneira ou outra, o que nós temos que estar olhando, as empresas visam o lucro, elas não vão deixar de produzir, mas talvez elas comecem a ter uma forma crescente de uma produção mais sustentável. Hoje, nós somos estimulados de um ano para o outro, porque o nosso amigo tem um novo celular, que tem mais 2 ou 3 gadgets, a ter um novo celular. Precisamos dele? Precisamos efetivamente? Muito pouco, não é verdade? Então... Hoje eu fiquei feliz que minha bolsa quebrou. Ah, é? Porque eu não ia me livrar dela até ela quebrar. Tá. Então aí você sente, mas você pode dar para alguém que com certeza vai ficar muito feliz. Claro. Não? Então, e isto é também parte na sociedade, ou seja, hoje as pessoas digamos, tem mais renda, compra um carro usado, vende o seu carro, uma pessoa que tinha menos renda vai comprar o seu carro usado, você tem uma espécie de filtragem na medida em que existe uma demanda de consumo. Mas o que nós observamos é que a lógica que prevalece ainda, que é a da obsolescência programada, tudo é criado para durar pouco. Isso tem a história das coisas, né? Exatamente. E sem ter uma visão totalmente catastrofista, mas uma visão realista, nós precisamos ser cada vez mais, um número maior de pessoas que comecem a ver as coisas de uma maneira diferente, sem que isto leve a se sentir culpado, sem que leve a culpabilizar o outro. Na hora em que a gente pode estar denunciando ou fazendo uma crítica, é quando as coisas que foram propostas não acontecem, em termos das políticas públicas ou em termos dos usos predatórios, dos comportamentos corruptos, da prevalência dos interesses econômicos sobre os interesses da coletividade. Aí que nós temos que sim nos indignar, protestar, questionar, etc. Mas nestes temas, eu acho que o mais importante é como, desde que a criança passa a ter uma convivência e uma sociabilidade, ela recebe um conhecimento e uma informação, mas mais do que tudo um conhecimento sobre a importância de ter uma vida mais sustentável. Então, se você me pergunta, hoje um dos principais desafios que existem na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, que a gente está mais diretamente envolvido, é a questão educacional. E a temática ambiental cada vez mais presente em todos os níveis de ensino, em todos os níveis também da vida pessoal e da vida profissional.